turminha, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. Qual será o conteúdo de hoje? Tcharam! Variação linguística. Bonito, né? Conjunto de cores que nós temos aí na primeira imagem. Imagine se fosse tudo da mesma cor. A vida seria muito chata. Que bom que as coisas são diferentes, que as pessoas são diferentes. A língua também é diferente. Dentro de um país, um mesmo idioma pode sofrer inúmeras variações e essas variações vão contribuir para a riqueza, riqueza cultural, riqueza linguística, tornam o idioma mais bonito. Claro que existem desvios da norma culta que vocês vão ver hoje, mas ainda assim, esses desvios fazem parte do dia a dia, do cotidiano, de uma língua oral, nem sempre de uma língua escrita, mas de uma língua oral sim, já que na oralidade a língua está mudando o tempo inteiro. Em algum momento isso vai afetar a parte escrita da língua também. Então vamos lá? Variedade é uma coisa boa ou ruim? Dê uma olhada aí nessa linda página. Você pode, por exemplo, gostar de comer macarrão. Mas tem pessoas que gostam de um tipo específico de macarrão. Tem outras que preferem integral, comum. Quanto aos sorvetes, quantos sabores, lápis de cor, quantos desenhos. Como ficariam os seus desenhos, aquele que você fez quando você era mais novinho, se você não tivesse tanta variedade? Então, variedade é uma coisa boa. Quando essa variedade ela alcança a língua, o idioma, isso também não é uma coisa ruim. Nós vamos ver hoje que cuidados que nós devemos ter ao lidar com isso, com essa variedade que existe no nosso idioma. Norma padrão. Você já ouviu falar em norma padrão? Existe uma norma padrão para cada idioma. Pelo menos a maior parte dos idiomas tem. É a norma que você encontra nos dicionários, no seu livro didático, nos livros de gramática. Existe um jeito correto de você apresentar o seu idioma. Por exemplo, essas regras são cobradas nos concursos, são cobradas nas nossas provas. Então, existe uma língua oficial. Ok? Até aí? Tá aí. Dicionário, livro didático. É importante. Pode até falar assim, professora, quando eu fui à escola, eu já sabia ler e escrever, eu já falava fluentemente o meu idioma. Por que eu tenho que ir para a escola? É para aprender a norma padrão da língua. Porque essa norma que você precisa conhecer. Ainda que você no dia a dia use a informalidade, você precisa conhecer quais são as regras oficiais da língua que você fala, do idioma que você fala. As regras regidas pela norma padrão, elas criam um modelo. Então, o que você faz com o modelo? Você copia. Então, é uma referência para os falantes de uma língua. É claro que essa referência, ela não pode, por exemplo, chegar na barreira do preconceito, que nós vamos ver lá na frente. Preconceito linguístico. É uma referência. É claro que nem todas as pessoas vão conseguir seguir a referência da norma padrão. Esse modelo padrão, ele sofre variação justamente por conta disso. Vez por outras, os dicionários são atualizados, os livros de gramática são modificados porque a língua está em constante movimento. Então, vez por outra, são descobertas coisas que são usadas na língua que não eram antigamente, que são usadas agora e por isso os livros precisam ser atualizados. Por exemplo, você sabe que existem diferenças de lugar ou região, diferenças geográficas. Por exemplo, celular, você fala aqui no Brasil. Mas se for a Portugal, em geral se usa uma outra palavra para o mesmo objeto. Telemóvel. Existe também a variação de uma região para outra, dentro do mesmo país. Como é que isso acontece? Dê uma olhada aí no mapa. De norte a sul, você já teve a oportunidade de viajar para outros lugares. Se não teve, você pode assistir algumas reportagens, alguns programas a respeito de regiões específicas, e você vai notar que o som das palavras muda, a entonação, o vocabulário, você vai ver que uma palavra aqui, um objeto aqui é usado de uma outra forma, tem uma outra palavra para ele numa outra região do país.
E sem falar nas construções frasais, que parece que você está num outro país praticamente. Então, de uma região para outra, por exemplo, do sul para o nordeste, você já vê uma diferença enorme. E tudo isso é riqueza linguística. Existe uma norma padrão para todos, mas de acordo com a região, você vai desenvolvendo um jeito de falar e de se expressar diferente. A variação também pode ser histórica ou diacrônica, mesma coisa. O que acontece? No decorrer do tempo, a língua ela sofre alguma modificação. Afinal, você não fala hoje do mesmo jeito que as pessoas falavam há 50, 60 anos. A escrita, a grafia de algumas palavras, ela sofreu modificação. Por exemplo, veja as palavras aí. Talhada, que quer dizer cortada. Cozida, que quer dizer costurada. Isso aí, cozida, do verbo cozer. Professora, eu nem sabia que isso existia. Existe, só não é mais usado no dia a dia. Por isso você desconhece essas palavras. Qual das expressões acima você usaria hoje? Eu já até sei. Então perceba que isso é variação histórica. Algumas palavras vão ficando esquecidas porque não são mais usadas. E à medida que o tempo vai passando, elas vão sendo substituídas por palavras que se encaixam melhor no contexto atual. A língua ela vai se modernizando, por assim dizer. Vai se atualizando e vai se modernizando também. Escolaridade e classe social, divisor de águas em muitos contextos. E na língua também. Falantes de um mesmo idioma, eles podem seguir caminhos diferentes, linguisticamente falando. Isso devido ao grau de escolaridade. A falta de informação, ela vai afetar a maneira como as pessoas elas usam a norma padrão. Algumas pessoas vão usar muito bem a norma padrão, outras pessoas vão usar parcialmente bem e outras pessoas não vão chegar nem a usar a norma padrão. Vão desenvolver apenas a língua, o conhecimento da língua oral. Por isso, talvez pronunciem de maneira inadequada algumas palavras, mas é uma questão de falta de informação. Não tiveram acesso à informação. Isso também gera essa variação linguística que existe no nosso idioma. Nós vemos aí na fotografia, faz muita diferença nós termos acesso à escola, acesso aos livros didáticos, às salas de aula, às aulas em geral. Isso vai afetar, sim, e causa estranheza, talvez, por isso, para aqueles que estão estudando, quando escutam alguém usar uma expressão inadequada. Rapidamente você percebe que aquela expressão ela não se adequa à norma padrão. Mas você só percebe porque você conhece a norma padrão. Oralidade e escrita. Pergunta que não quer calar. Você escreve do jeito que fala? Dificilmente você vai dizer que faz isso no dia a dia. Pensa nas mensagens, né, via aplicativos, no e-mail que você envia. Dependendo daquele que vai receber a sua mensagem, você não vai se preocupar tanto com a parte escrita. Então, existe uma oscilação aí entre a norma que você vai usar na língua oral e na língua escrita. Por exemplo, expressões como né, tá ligado, em alguns contextos, soam muito bem. A impressão de modernidade está bem atualizada, mas isso num texto formal, completamente fora de questão. Sem falar nas abreviações que nós vemos algumas pessoas fazerem quando mandam uma mensagem rapidamente. Então, a língua ela vai se adequando ao contexto. Falar né, tá ligado em alguns contextos, não há problema nenhum. Mas em outros mais formais que vão exigir aquelas regras da norma padrão, aí sim você não pode bobear. Gírias e jargões usados por diferentes grupos sociais. O que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que, lembra que nós falamos da diferença de grau, de escolaridade, classe social? Pode ser que pessoas com graus de escolaridade diferentes e com níveis sociais diferentes usem a mesma gíria. Uma gíria que um grupo usa pode ser usada em outro lugar. Pode ser a mesma gíria. Ou você pode ter jargões que são mais específicos. São delimitados a um grupo específico. Por exemplo, talvez você desconheça alguns jargões que os médicos usam, que os advogados usam, que
que os surfistas usam. Quem vai entender o significado é quem faz parte daquele grupo. Talvez os pais de vocês tenham alguma dificuldade de entender algumas expressões que vocês usam quando estão com os amigos. Isso porque vocês usam expressões que são próprias daquele grupo do qual vocês fazem parte. Isso também mostra a variedade linguística da língua. Não é algo ruim, é algo que acontece em qualquer idioma e faz parte. Formalidade e informalidade. Dificuldade de usar a língua formal? A informalidade é mais fácil. A maneira como falamos é determinada pela situação. Dê uma olhadinha nessa foto aí. Essa imagem parece ser uma entrevista de emprego. Que tipo de linguagem você acha que se adequa mais a essa situação? A linguagem mais formal ou mais informal? Então, você vai escolher o tipo de linguagem de acordo com a situação. Mas perceba que para escolher você precisa, isso aí, conhecer. Por isso é importante que você conheça as normas da sua língua. Existe um modelo, uma referência, que a gente chama de norma padrão, e você precisa conhecer. Um outro aspecto faz parte dessa variação linguística, infelizmente, é o preconceito linguístico. Muito cuidado com isso. Por exemplo, você lembra de algumas histórias em quadrinhos em que um personagem morava na roça. O personagem mora na roça. Não se espera que ele fale do mesmo jeito que o personagem que mora na cidade grande, ok? Então, o preconceito linguístico ele surge quando a pessoa encara num tom de deboche o jeito de falar ou de escrever diferente do outro. As variações linguísticas, elas deixam de ser respeitadas. Quando isso acontece, o nome que nós damos a isso é preconceito linguístico. Então, não importa a região em que a pessoa mora, não importa a causa da variação. Se a variação é geográfica, se ela é histórica, se ela é de classe social, se ela é de escolaridade, se ela é oral ou escrita, se ela é de grau de formalidade ou informalidade. O fato é que você precisa respeitar o fato do outro falar de um jeito diferente do seu, ou escrever de um jeito diferente do seu. E quanto ao acesso à norma padrão, em geral, nos anos escolares, você vai tendo acesso a essas normas e vai conhecendo a funcionalidade delas. O importante é que você, à medida que conhece, você pratica. Então, essas regras gramaticais, linguísticas aí do seu livro didático não estão aí à toa. Elas vão preparar você para que você aprimore a sua língua, o seu idioma, o seu jeito de tratar o idioma que você fala. E claro, que você, quando for transformar sua fala oral num texto escrito, você consiga adequar isso à situação específica. Vamos supor que seja aí uma prova que peça um gênero textual específico. Você vai precisar aplicar as regras ali da língua. Mas no dia a dia, na conversa com os amigos, você não precisa se prender a essas regras. Afinal, vale lembrar, a língua está em constante movimento. E é esse movimento que faz com que a língua de um idioma ela seja tão variada, seja tão rica. Que bom que tem essa riqueza toda. Que você vai em lugares diferentes do país e você escuta sons diferentes, formações frasais diferentes, entonações diferentes e vocabulários diferentes para o mesmo objeto. Isso é riqueza cultural, riqueza linguística. Todo país, todo idioma lida com isso. Dica para você: pesquise algumas palavras e expressões em nosso idioma que sofrem algum tipo de variação linguística. Por exemplo, pense numa palavra como é falada aqui na cidade onde você mora e como isso é falado em outros lugares do Brasil. Ok? Escolha aí um número de palavras ou expressões. Como é que isso é falado em outro lugar? Verifique se as letras de algumas músicas contêm exemplos dessa variação. A resposta é sim, contém sim. Você precisa perceber que músicas são essas ou que letras de música são essas. Talvez nas letras que você escuta. Ou se não, procure ver alguns cantores específicos de gêneros musicais específicos e veja o que muda para quem toca determinado gênero de música, para quem toca um outro gênero musical. Pense aí do sertanejo, para o rock, para a balada, para o hip hop. O que muda? O que varia? Tudo isso faz parte da variação linguística pela qual
o idioma ele passa. Toda a língua que você for estudar, você vai ver que existe sim uma variação dela. Mas o importante é que você saiba usar bem essa variedade e principalmente respeitar aqueles que falam de um jeito diferente de você, aqueles que escrevem de um jeitinho diferente. E aí, galera, façam uma pesquisa, quero ver o que vocês vão encontrar de palavras e expressões que sofreram alguma variação, algum tipo de variação linguística. E pesquisem as letras de música também, ok? Guardo vocês na próxima aula. Beijão para todos!